Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo fazer mais esta reflexão. E hoje eu coloquei como tema entender o significado da vida. Ora, quem não quer entender o significado que a minha, que a sua, que a nossa vida tem diante de Deus e de tudo o que existe, não é verdade? E eu tomei por base do nosso tema o livro de Eclesiastes, que é o livro do sábio, do pregador, do mestre. Este livro, há tempos eu falava até sobre isso, nós temos que ir a este livro, mas com a lente de Cristo, porque senão podemos correr o risco de cair no erro como sábio, como este pregador, como este escritor deste livro, que tudo indica ter sido Salomão. Bem, este livro, que é a narrativa do tal sábio, pregador, mestre, depende da tradução, ele revela a depressão que resulta de uma procura de felicidade através das coisas deste mundo. Por outro lado, ele dá aos cristãos a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de ser sábia, ela está tentando encontrar sentido em coisas humanas, temporárias. E é claro que em quase todas as formas de prazer do mundo, né, que nós vamos averiguar, que são exploradas por este pregador, por este sábio, nenhuma delas dá-lhe algum significado da verdadeira vida. No final, nós vamos também ver que então o pregador ele começa a se voltar ou a aceitar voltar-se para Deus. E depois começa até a dar conselhos. Nós vamos ver, por exemplo, eu tomei alguns versículos só por base, no sentido de nós averiguarmos bem esta busca de significado, do significado da vida. Eclesiastes 1:2 diz assim, leia comigo: vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo vaidade. Há outras traduções que dizem é tudo inútil e outras ainda é tudo ilusão. Neste mesmo capítulo 1, você chega lá no versículo 18 e diz assim: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, nós vemos o pregador, o sábio, o mestre à procura deste significado. Aí ele ainda falou no capítulo a seguir, no capítulo 2, versículo 11, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele está dizendo que, apesar de tamanha sabedoria que ele recebeu, pegando essa sabedoria, buscando o significado da vida nas coisas do mundo, ele diz que foi tudo correr atrás do vento. Depois, ele começa então, nós já vamos averiguar os próximos capítulos, mas eu já quero, só por base, mostrar lá à frente no capítulo 12, quando ele começa a se voltar para Deus, que daqui a pouco nós vamos ver o porquê que dentro do ser humano há essa, mais cedo ou mais tarde, inclinação. E diz assim, no capítulo 12 de Eclesiastes: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. E depois no versículo 13 ele diz, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Bem, nós vemos aqui
duas frases que são repetidas algumas vezes, que é a palavra vaidade, que em outras traduções diz ilusão ou inutilidade, e ela é usada para enfatizar a natureza temporária das coisas do mundo. Porque as nossas conquistas humanas, por mais impressionantes que elas sejam, não é? Elas um dia serão deixadas todas para trás. Não é? Depois ele usa o termo também debaixo do sol, quer dizer, aqui neste mundo, aqui nesta vida. Até eu estava vendo, parece que é 28 vezes, se referindo ao mundo mortal. E depois, porque ele está falando de coisas terrenas, temporárias, humanas. Depois, os 7 primeiros capítulos do livro descrevem todas as coisas do mundo, debaixo do sol, nas quais o pregador tenta encontrar satisfação. E é aqui, amigo e amiga, que nós vamos então caminhar um pouco sobre essa busca que o ser humano, por mais sábio que seja, tenha ele a maior sabedoria de Deus, tipo Salomão, mas mesmo com essa sabedoria de Deus, se buscar apenas nas coisas desta vida a felicidade, o significado da vida, vai acontecer aquilo que aconteceu com ele, porque é o que acontece, quer ver? Vamos então viajar, vamos caminhar com ele. Eclesiastes 1:10 diz: haverá algo que se possa dizer, ele aqui em descobrimentos científicos, veja isto, é novo? Não. Já existia há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Então, é novo? Não. Tudo passageiro. Depois ele vai para a sabedoria e para a filosofia. Vamos ler. Versículo 13 do capítulo 1. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que foi feito debaixo do céu. Aí ele diz: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. E o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os governantes de Jerusalém antes de mim. De facto, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, na sabedoria, na filosofia, é tudo cansaço. Aí ele então parte para outra expectativa lá no capítulo 2, versículo 1. Eu disse a mim mesmo, no sentido de buscar alegria. Agora ele parte à procura da alegria. Aí ele disse a mim mesmo, venha, experimenta a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e a alegria de nada vale. Aí ele sai da alegria, ele diz, já sei, vou entrar no caminho do álcool. Aí ele diz, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus nos poucos dias da vida humana. Isso no versículo 3. No versículo 4 ele parte para a arquitetura. E ele diz, lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Aí vem no versículo 7, do mesmo capítulo 12, e ele vai então para os bens. Quer dizer, fui ao álcool, a arquitetura, agora os bens. Ele diz, comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias
dos homens. Aí ele então, versículo 8, ele então parte para a luxúria. E ele diz: juntei para mim prata e ouro, tesouros dos reis e de províncias, como li ainda há pouco, servindo de cantores e cantoras e também de uma areia de delícias dos homens. Aí ele vai então para o versículo 19 do capítulo 2, materialismo. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho, com a minha sabedoria debaixo do sol. Aí ele diz: isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar de todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Depois, se você lesse ainda no capítulo 8 e o capítulo 9, no capítulo 8 o tema é obediência devida ao rei. Depois, no capítulo 9, do versículo 1 ao 2, o destino de todos. E do versículo 13 ao 18, o valor da sabedoria. Amigo, amiga, o que é que nós vemos aqui nos capítulos 8 e 12 de Eclesiastes? Nós vemos que eles descrevem sugestões e comentários do pregador, do sábio, sobre como a vida deve ser vivida. Ele entende como a vida aqui deve ser vivida, mas não entende, trabalhando assim, buscando assim, o significado da verdadeira vida. E no capítulo 12, no versículo 1 de Eclesiastes, então o pregador diz assim: lembre-se do seu Criador, isto é um conselho, nos dias da sua juventude. Então, jovem, ser jovem, então lembre-se do Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos que você dirá: não tenho satisfação neles. Depois, no versículo 5 do capítulo 12, ele diz assim: nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. Quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro, cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou quando o pote de barro se despedaça, ou quando a corda do poço se parte. Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Aí ele diz numa tradução: é ilusão. Há uma outra que diz: é vaidade. É ilusão, diz o sábio, diz o pregador. É tudo ilusão. Isto até o versículo 8. No versículo 13, ele já começa então a sentir, como eu falei no início, a tal inclinação para Deus. Ou seja, depois de buscarem tudo deste mundo, tudo debaixo do sol, todas as coisas terrenas, mesmo com a sabedoria de Deus, ele então começa agora a se inclinar para fora daqui. E ele diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta. Ele chegou a uma conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Pois nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até aquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, como é que diz aqui a chave, na minha forma de ver espiritualmente? Foi para isso que fomos criados. Então, o significado da vida começa a ganhar sentido. Nós fomos criados, nós viemos à existência para quê? Para obedecer aos mandamentos de Deus. Ele começa a se inclinar para o tal significado que aqui não dá para encontrar. Por isso as pessoas, enquanto elas não encontrarem-se com Deus, enquanto elas não receberam em si Cristo, enquanto não lhes for revelado o Senhor Jesus, é muito difícil elas entenderem o significado para a vida. A vida é um cansaço. E aqui, o que é que nós vemos aqui? Porque há aqui um versículo no capítulo 3 que mostra então, nós fomos criados para isso,
E fomos criados como? Como é que Deus produzia isso em nós? Leia comigo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade aonde? Amigo, amiga, leia. No coração do homem. Sem que este possa perceber as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, depois de uma busca exaustiva e cansativa nas coisas, do significado da vida, nas coisas deste mundo, então agora o interior, o íntimo, começa a gritar uma eternidade que foi interrompida. E que quando nós nos inclinamos para Deus, aparece então, como eu costumo dizer, o que nós vamos fazer agora, ler o livro de Eclesiastes com a lente de Cristo. E em João 3,16 responde a isto, dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, a vida que estava interrompida, que Deus tinha posto no coração do homem e que o homem decidia viver por conta própria. Agora, o Pai mandou o Filho para que, ao recebermos a revelação do Filho em nós possamos então encontrar, começar a fazer sentido e significado o valor que é a vida. Por exemplo, leia Eclesiastes 3,17. Veja, vamos ver Cristo agora. Diz assim, então disse comigo, quem julgará o justo e o perverso? Pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Em Eclesiastes 3,17. 2 Coríntios 5,21, olha o que diz. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feito o quê? Feito justiça de Deus. Então quem julgará o justo e o perverso? O Senhor Jesus. O Pai o fez pecado para nós recebermos esta vida eterna, que aí então fica claro o significado do que é ter vida e vida eterna. Depois vamos ler Eclesiastes 5,10, que aqui também é um ponto muito importante. Diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. E o Senhor Jesus fala, quando fala aqui na questão do dinheiro, em dois deuses, dois senhores, Deus ou Mamon, Deus ou o dinheiro. Quando ele diz assim, ninguém pode servir dos senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então é a conclusão que o sábio chegou, o Senhor Jesus esclarece. E ainda lá em Marcos 8,36, Jesus vai mais fundo, dizendo assim, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Era o que o sábio, era o que o pregador, era o que o mestre da sabedoria estava à procura. Ele queria saber o significado. Não é ganhar o mundo, não é adquirir o significado da vida nas coisas do mundo, mas numa eternidade que só Deus em Cristo produz em nós. Ou seja, agora falando tudo isto, você perguntava-me assim, bem, eu queria então, depois de ver que o verdadeiro significado da vida só está em Cristo, eu quero agora em Cristo receber a sabedoria, o conhecimento, a verdade sobre esse significado agora penetrar no meu íntimo. A minha vida ter significado diante de Deus e de todos e sendo assim eu ser feliz, porque era o que o sábio, era o que o pregador procurava. E essa busca só se encontra em Deus, porque Ele pôs em nós, Ele plantou a vida eterna que nós interrompemos, mas em Cristo, quando nós cremos nele e nesta mensagem, que em 1 Coríntios 1:18, a partir de lá diz, que nós então recebemos todo o significado. Vamos ler, lê comigo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem,
mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu creio, você crê? Cabe a responsabilidade a cada um de nós. Depois diz assim, porque, versículo 22, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Lembra os judeus dizendo, se és o Filho de Deus, atira-te daí abaixo. Ou seja, nós queremos ver um sinal também de grande poder. Nós queremos sinais, queremos poderes, queremos milagres, queremos bênçãos, queremos vitórias. E é uma loucura. O rei dos judeus ali ter um fim daqueles. Mas para quem crê no que está além do que os olhos enxergam, com essa sabedoria, com esse conhecimento e com a revelação dessa verdade, também os gentios, no caso diz, os gentios, eles pedem sabedoria. Assim, os gregos, aliás, pregam a Cristo, tanto judeus como gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da minha, da sua, da nossa vida, está na loucura da cruz, naquela morte em nosso lugar. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Jesus venceu o mundo e o seu sistema de vida. Agora, quem ama a sua palavra, quem crê nesta mensagem e ama e pratica a sua palavra, ele diz que esse é o que o ama. E o amando, pondo em prática a sua palavra, então ele e o Pai vêm em essa pessoa e fazem morada eterna dentro delas. É esta satisfação, esta felicidade, esta alegria da minha e da sua salvação. Amigo, amiga, entenda agora como muitas vezes eu digo, vamos à Bíblia, vamos à biblioteca, vamos às Escrituras, mas sempre com a lente de Cristo. Porque só olhando para o Senhor Jesus é que os olhos do meu e do seu coração são iluminados e o significado da vida é declarado no nosso íntimo, no nosso ser. Os fico por aqui, já sabe, é este, pelo menos, que eu entendo, que eu recebo do meu Senhor Jesus Cristo. Até a próxima reflexão. Forte abraço.